Eu sei que pode parecer loucura alguém estar otimista com o mercado atualmente, mas a verdade é que eu tô. E nesse vídeo eu basicamente vou te explicar o porquê. Então presta muita atenção e já comenta, você está otimista ou pessimista atualmente? Está comprando bolsa ou não está? Deixa teu comentário aqui. Para te trazer contexto, tá? Eu quero te mostrar o que está acontecendo com a bolsa recentemente e por que muitos já estão jogando a toalha. O que a gente viu basicamente foi a bolsa chegar num pico, mais ou menos 2 anos atrás, né? Uma onda de otimismo aí com o fim da pandemia, com o avanço da vacinação contra o Covid, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Ali na época em que o Ibovespa bateu suas máximas, né, 125, depois 130 mil pontos, rompendo esse valor ainda, o otimismo era meio que global. E também era muito puxado por estímulos que os governos levaram para a economia. Muita grana foi injetada na economia e antes da inflação vir cobrar a conta, era um oba-oba que a gente via, em que vários outros ativos estavam se valorizando bastante, como criptomoedas, ações, até mesmo títulos públicos, que pagavam uma taxa de juros menores, enfim, até aí parecia estar tudo bem. E a partir de então, a coisa foi piorando gradualmente, aos poucos, o que fez com que várias vezes outras pessoas, inclusive eu, achasse que, poxa, a bolsa estava no fundo do poço. E nós todos fomos surpreendidos com novas coisas ruins, mostrando que o fundo do poço é basicamente um alçapão. Então, basicamente, o que a gente viu desse momento de oba-oba até aqui? Primeiro, a gente viu o jeitinho brasileiro, do antigo governo de driblar as regras do teto de gastos e gastar muito mais do que o devido. E aqui é importante eu lembrar, que o governo funciona basicamente como uma pessoa, Se uma pessoa gasta muito mais do que ganha, essa pessoa vai ter que se endividar para conseguir manter o padrão de vida e o ato de se endividar vai ser jogar a conta para o futuro, porque em algum momento ela vai ter que gastar menos ou buscar ganhar mais. Só que, diferentemente de uma pessoa, se o governo tenta sempre resolver seus problemas ganhando mais, ele vai sufocar a economia porque a taxa de impostos sobre o PIB vai ficar muito alta. Mas enfim, seja com o descumprimento do teto de gastos, seja com os calotes feitos para aliviar o fluxo de caixa do governo, a bolsa foi sofrendo e depois começou a sofrer também por conta de eventos globais, como aumento de juros na Europa, nos Estados Unidos, início de um papo no ar sobre recessão, aí passou pela famosa volatilidade eleitoral em 2022 e quando assumiu um novo governo, adivinha, continuou tudo igual. Os primeiros sinais do novo governo, eles foram muito ruins, não só na primeira semana do ano, como ilustra essa manchete, como posteriormente também. Esses primeiros 100 dias são horríveis. Enfim, o ponto é que a coisa foi só piorando, seja com novos capítulos nacionais da crise, como o colapso das americanas e o risco no ar de uma crise de crédito, seja também pelo risco de uma crise bancária generalizada, mundial, que está no ar, após o colapso do Silicon Valley Bank, sem contar com o lado político que eu já falei, que para variar mais atrapalha do que ajuda. E aí parece que a bolsa brasileira cai quando o mundo inteiro cai e cai quando o mundo inteiro sobe. Isso porque, em vez de apresentar medidas que demonstrem seriedade em lidar com as contas públicas, o que o governo vem fazendo é bravatear e querer gastar mais e aumentar impostos. Como que fica claro na proposta do arcabouço fiscal, que basicamente diz o seguinte: quanto mais impostos o governo arrecadar, mais vão poder gastar. Isso, é claro, quando o governo não tenta terceirizar a culpa pelo fato de que nos primeiros 100 dias de governo a situação não melhorou em nada. Enfim, o grande ponto é, o investidor em ações, nesse período, ele não teve descanso. Muitos viram que a Bolsa de Valores não é para amadores e finalmente passaram a entender, educadores financeiros, gestores que sempre falavam para focar no longo prazo, de não buscar tentar ganhar dinheiro rápido, dinheiro fácil na Bolsa, que não é o lugar para isso. Mas o ponto é que, pior do que perceber que de fato Bolsa é para prazo de 10, 20 anos, muitos estão jogando a toalha e estão transformando uma perda momentânea numa perda permanente. Como assim, Ramiro? Se tu pegar a falta de paciência do investidor com notícias ruins, que elas têm muito mais espaço na mídia do que notícias boas, chama muito mais atenção, e adicionar aí uma pitada de imprevisibilidade, a gente vai ter casos, como o do João, que falou que foi seduzido pela renda fixa rendendo muito mais, ou como o Ações e Reações, falou que é hora de vender tudo, ou como esse outro clubista aqui, que disse que zerou a posição dele em ações, está fora. E o fato que o investidor, na média, vendeu muitas ações, isso que alguns chamam de sardinhagem. Olha só como, na média, tá?
os fundos de investimento em ações, tanto no ano de 2022 quanto no ano de 2023, nesses 2 primeiros meses, já passaram aí por resgates de 27 bi em 2022 e 16 bi praticamente nesses 2 meses de 2023. O mesmo também aconteceu, por exemplo, com fundos multimercados. E mesmo se você pensar que, olha, mas os investidores eles investem comprando ações discricionariamente, o fato é que eles estão dando espaço para investidores estrangeiros. Esses sim ganharam peso aí no fluxo de negócios da bolsa. Enquanto investidor pessoa física saiu ali do patamar de 19% em 2021 para hoje uns 15% mais ou menos. E eu te pergunto, você pensa assim também? Deixa teu comentário se você está gostando aqui da construção até agora. Eu vou chegar lá, né, no porquê que eu tô otimista. Já deixa teu like e te inscreve no canal, porque a gente está em busca aí dos 1 milhão de clubistas, 1 milhão de pessoas aqui seguindo o canal do clube. Você pode pensar o seguinte: cadê a parte do otimismo? Eu cliquei aqui no vídeo e dizia por que você está otimista com o mercado. E como é possível estar otimista num cenário tão incerto? O fato é que sim, o cenário ele está muito incerto. Ser otimista é diferente de dizer que, olha, a bolsa com certeza vai subir aqui até dia 31 de dezembro. Falar isso seria uma irresponsabilidade. Mas o fato é que cenários incertos, na maioria das vezes, contribuem para a bolsa ficar barata. E a bolsa, quando ela dá aquelas porradas, aquelas altas muito intensas, geralmente é a posterior de um cenário incerto. Como, por exemplo, em 2002, né, em que o cenário era extremamente incerto, ali na época das eleições, em que inclusive o Serra, né, hoje ali toda a patota dele, né, dentro do governo do Lula, né, como a história nos faz ver coisas assim, ele atacava o Lula e dizia que o país poderia virar uma Venezuela na hipótese do Lula ser novo presidente. E naquela época, tá, se olhar o histórico de preço por lucro da bolsa, você vai ver que o preço por lucro da bolsa estava lá embaixo. Ele estava ali no patamar de 5 vezes. O preço por lucro da bolsa mostra na média, de forma ponderada, o quanto a bolsa está barata, né? Quanto menor o preço por lucro, mais barata a bolsa está. Aliás, nessa questão de preço por lucro baixo, ela rolou também em 2016, né? Quando a crise era muito parecida com a atual e as manchetes eram essa, né? O investidor deve ter cautela. Para te mostrar que em 2016 a bolsa estava num preço por lucro também bem menor do que nos anos anteriores. E se eu pegar aqui uma outra crise, como por exemplo 2008, a crise do subprime, em que as notícias eram horríveis, o preço por lucro estava baixo. A crise, né, do Covid, ali quando veio o Covid do nada, o preço por lucro saiu de 17 para 10 rapidamente. Quem investiu nesses momentos, de lá para cá sempre viu bons resultados, como por exemplo aqui, eu circulo esses pontos, né, os que eu mostrei agora há pouco, nesse gráfico de retorno da estratégia das ações mais baratas da bolsa. O próprio Warren Buffett tem uma frase famosa que diz, abre aspas, tenha medo quando os outros estiverem gananciosos e seja ganancioso quando os outros estiverem com medo. Eu te pergunto, né? Qual parece ser a situação atual? Uma situação que está todo mundo muito otimista, muito ganancioso, ou uma situação que está todo mundo com medo, todo mundo preocupado? Antes de falar do porquê do otimismo, é importante eu te falar sobre o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu aprendi na marra que fazer vídeos online, se eles não forem bem explicados, dá margem para as pessoas terem conclusões erradas dos vídeos. O cara vê lá esse vídeo e pensa, meu Deus, o Ramiro está comprando tudo em ações. Ele está vendendo o apartamento dele para comprar ações. E não é isso, tá? O que eu tô fazendo, e aqui falando como gestor profissional de investimentos, falando como cofundador do Clube do Valor, olhando para as carteiras dos nossos clientes, é seguindo o processo de rebalanceamento de carteira. E sim, nesse rebalanceamento tem acontecido a gente comprar bastante ações. Isso não só em 2023, como em 2022 inteiro. E não é porque a bolsa passou barata o ano de 2022 inteiro, não é porque a bolsa ela nunca ficou tanto tempo tão barata assim. E sim porque é o que a nossa estratégia nos manda fazer. Como assim, Ramiro? Aqui no clube a gente trabalha com serviços de wealth, né? Wealth Advisory, Wealth Management, em que a gente ajuda investidores a montar uma carteira para liberdade financeira e montar a melhor carteira para cada um deles. E aqui a gente tem alguns clientes, por exemplo, que investem 10% em ações brasileiras, né? Sendo 30% total em renda variável. Tem investidores que investem 20% em ações brasileiras e num total 60% em renda variável. E tem também aqueles mais arrojados, como eu, que investem 100% da carteira de longo prazo em renda variável. O ponto é, todo cliente nosso tem isso, uma carteira ideal. E eu não acredito que exista o melhor investimento do mundo, e sim o melhor investimento no contexto de cada pessoa, no contexto de quanto cada pessoa é tolerante ao risco, no contexto de quanto cada pessoa tem de objetivo de retorno. Mas independentemente de como é a carteira de uma pessoa, uma vez definida ela, a gente segue um negócio chamado rebalanceamento, que é basicamente ter uma carteira ideal e tomar as decisões de investimentos para mirar
a busca pela carteira ideal. Como assim, Ramiro? Numa simplificação, tá? Digamos que a sua carteira ideal seja 40% renda fixa e 60% renda variável. Você foi lá, montou essa carteira, veio um estresse no mercado, a parte renda variável caiu, a parte renda fixa subiu e sua carteira ficou assim. Ficou com peso maior em renda fixa do que o alvo e menor em renda variável do que o alvo. Nesse caso, o que é o rebalanceamento? É comprar renda variável, comprar ações, mas não de forma irresponsável, e sim de forma a trazer de novo a carteira para 60%, trazer ela de volta para o alvo. Então é importante explicar o que eu tô fazendo antes de explicar o otimismo, tá? E se você quiser a nossa ajuda para montar uma carteira ideal para te ajudar a fazer os rebalanceamentos, para estar do teu lado investindo, e você tem hoje mais de 300 mil reais para investir, né? Tem 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, você pode solicitar agora, tá? Uma análise de carteira gratuita com especialistas aqui do Clube do Valor. É só apertar nesse botão aqui que a gente vai entrar em contato contigo. Dito isso, né? Por que o otimismo? Tá? São 3 pontos principais. O primeiro, você pode ter nesse gráfico que cruza, né, a taxa Selic, o eixo horizontal, com o retorno da estratégia das ações mais baratas da Bolsa nos 36 meses seguintes, que é o eixo vertical. E como você pode ver, quanto maior a taxa Selic atual, mais rendem as ações nos próximos 36 meses. Em outras palavras, a taxa Selic lá em cima acaba funcionando como se fosse uma mola, comprimindo o retorno de ações, e quando a taxa Selic cai, essa mola é solta e, em tese, a carteira de ações vai bem, em tese que não existe garantia de retorno futuro. O segundo motivo eu já te mostrei, sem que você tenha percebido de cara, né, que é o fato da Bolsa estar barata, um preço por lucro baixo há muito, mas muito tempo, o que inclusive não tinha acontecido nunca no Brasil. E acontece, né, porque a cotação das ações não está acompanhando o resultado das empresas, porque há medo, há pessimismo no ar. E o terceiro motivo é porque tem uma série de ações que hoje estão muito, mas muito baratas, inclusive pagando bons dividendos. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sigo uma estratégia chamada as ações mais baratas da Bolsa, que hoje mostra 20 ações ali muito baratas, com earnings yields muito acima da média. Earning yield é o lucro operacional dividido pelo valor total que a gente tem que pagar para comprar uma ação. O que talvez você nunca tenha visto eu falar ou mostrar, que é algo que eu não mostro tanto, é que o dividend yield da estratégia das ações mais baratas da Bolsa, historicamente, é mais alto do que o dividend yield da Bolsa, e ele tá lá em cima atualmente. Inclusive, tá, se você pegar a lista das 20 ações mais baratas da Bolsa, essa aqui, né, que eu escondi os tickers, porque eu não quero dar uma diquinha sem contexto, você vai ver que muitas empresas têm um dividend yield bem alto, acima de 10%. Que é outra característica de quando a bolsa está muito barata, né? Os dividend yields ficam lá em cima. Então, esses motivos me fazem ficar mais otimista. Mas não adianta nada você estar otimista com a bolsa, você ter uma alocação de ativos que tem bolsa, você não sabe o que fazer para saber quais ações comprar, quais são as mais baratas, quando comprar e quando vender uma ação. Por isso, quero te fazer um convite aqui para um evento que vai rolar nos dias 10 e 11 de abril, em que eu vou te explicar passo a passo da minha estratégia das ações mais baratas da Bolsa e te mostrar como montar uma carteira de ações com alto potencial de retorno, sabendo sempre quais ações comprar. Vou deixar o link aqui para inscrição gratuita nesse evento. Aqui do lado, só apertar aqui, botar teu nome e teu e-mail. Aqui eu vou deixar um vídeo complementar a esse, em que eu mostro algumas ações baratas e abaixo do valor justo. E aqui um botão para inscrição no canal do clube para a gente chegar lá. Aqui, né? Pra gente chegar lá a marca do 1 milhão de inscritos. Tamo junto? Grande abraço e até mais.